Silvinho, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Queria que você falasse sobre essa sua emoção como técnico profissional, embora a situação não é como você queria, né? Todos imaginavam que o Londrina fosse conseguir vencer com a volta de alguns jogadores, mas o empate acabou sendo um resultado muito ruim. Queria que você falasse sobre o resultado e sobre a emoção de comandar o time profissional pela primeira vez. Boa noite a todos. A emoção é muito grande, né? Sempre friso aí para o pessoal que foi o clube onde eu comecei, foi o clube onde eu encerrei e o clube onde eu comecei como treinador também. Então, dirigi o Sub-17, hoje o 19 e tendo essa oportunidade no profissional, né? Claro que a situação ela é muito difícil, ela nos deixa muito chateado, mas feliz pela entrega de hoje dos jogadores, feliz pelo que eles fizeram, feliz pela luta que eles tiveram, né? Pela demonstração de amor ao clube, demonstração de garra mesmo, né? Infelizmente nós não conseguimos o resultado e nós lamentamos bastante, né? Esse empate. E agora tem que torcer para alguns clubes e na esperança de ainda continuar na luta. Ô Silvinho, o empate de tudo não tira o Londrina, né? Vamos aguardar aí os acontecimentos. Agora, na sua estratégia de jogo, você entrou hoje, pela primeira vez o Londrina entrou super ofensivo, né? Pelo menos nas suas peças que você acabou optando, né? E o que deu errado no seu planejamento quando vira o primeiro tempo perdendo por 1-0? Acho que no planejamento, acho que foi bom, porque nós atacamos bastante, né? Nós tivemos muitas chances de gols hoje. Eu acho que algumas partidas anteriores aí foi a partida em que nós mais tivemos cruzamentos. Eu não gosto muito de estatística não, mas acho que foi a partida que nós mais cruzamos, mais chutamos, mais pressionamos o adversário, né? Claro que também que pela necessidade de pontuar, de ter uma vitória, mas foi uma equipe organizada. É claro que no segundo tempo nós nos lançamos um pouco mais no ataque, tivemos infelizmente a perda do Vitinho, mas não houve muita busca pelo resultado e principalmente pela vitória. Silvinho, a gente percebeu que em alguns momentos, até por essa formação, o time marcou em cima, mas em muitos momentos o time recuou um pouco a marcação. Você acha que faltou marcar mais em cima, até porque com 4 homens ofensivos, a questão matemática, né? Você fica com menos gente para marcar no meio campo. Faltou um pouco pressionar um pouco mais o adversário no seu campo defensivo, porque toda vez que o Londrina fez isso, ele conseguiu trazer dificuldades aí para o adversário. Nós tivemos aí nesse início de jogo, pela busca desse resultado que nós tínhamos, é claro que no planejamento estava também que nós iríamos sofrer um pouco, né? Mas o que eu orientei aos jogadores era que nós pudéssemos fazer essa pressão e tentarmos conseguir essa recuperada de bola, principalmente sem fazer falta, mas quando conseguisse sair a gente usar essa estratégia de parar, né? Parar a marcação. Mas nós tivemos hoje aí o retorno do Germano e do Anderson, que é numa posição ali que ela é muito importante, né? Na cabeça de área do adversário. Claro que a falta de ritmo ela ia acontecer. Nós tivemos um pouquinho de desequilíbrio ali, mas eu acho que no geral nós fechamos bem. E tomamos um gol numa hora que nós não podíamos, né? Tivemos várias oportunidades, não fizemos. E o gol ali, ele prejudicou um pouco nossa equipe, mas a busca pelo gol ela foi intensa. Ô Silvinho, mais uma vez o time tenta muito, luta, tem uma falha defensiva, sofre o gol, cria muitas oportunidades no ataque que poderiam ter resultado em gol e fica na berlinda agora porque nesse domingo, em caso de uma vitória do Figueirense, coloca uma situação muito mais difícil do que o time está vivendo. Você entende que nessa situação emocional pode ser, já nessas últimas 2 rodadas, irreversível para o Londrina? É claro que o emocional ele conta muito, né? É claro que
pela situação que o clube está vivendo, o emocional ele manda mais que o físico. Mas nós temos que esperar esse jogo do Figueirense, nós temos que esperar alguns resultados e acreditar sempre que ainda há uma esperança e que enquanto houver a esperança nós vamos atrás dos resultados. Agora é secar um pouquinho aí o Figueirense, para a gente nessas 2 últimas partidas aí a gente fazer o planejamento do que a gente pode buscar. Silvinho, boa noite. Boa noite. Alguns lances isolados ao longo da partida, mas principalmente na reta final de partida. O Vitinho entrou em campo, com poucos segundos ele já sai de campo lesionado e o Londrina fica com 1 a menos. Algumas questões também que tecnicamente não são vistas em uma equipe que está numa crescente, numa progressão, como por exemplo um cruzamento totalmente fora do normal do Paulinho Mocelin, uma dominada em que o Felipe Vieira mata a bola no peito, a bola vai para trás dele, uma jogada de bola parada em que a bola quase não sobe na altura da cabeça. Isso seria um fator de desespero, seria desqualificação técnica. Como que você caracteriza o excesso de erros individuais do Londrina hoje? Eu entendo como uma parte emocional do que nós estamos vivendo, né? Porque no início do campeonato nós estávamos bem, os lances de bola parada eles saíam, eles subiam, então pela situação que o clube passa, alguns jogadores jovens, né? Uma pressão também para essa conquista do resultado. E no fim ali, é claro que foi o desespero, né? Desespero de você querer fazer um gol, desespero de você estar em busca dessa vitória. É claro que as pernas pesam, o esforço foi grande. É ali que a gente poderia ter um pouquinho mais de calma, mas com a pressão, com o torcedor querendo que agilizasse um pouquinho mais a bola para a gente buscar o gol, o jogador ele acelera um pouquinho demais. Mas eu creio que mais emocional, não é desqualificação do jogador, do atleta, mas é essa fase que nós estamos vivendo mesmo. E hoje eu falei para ele que somente nós iríamos tirar o time dessa situação. Então, mas buscamos bastante, lutamos bastante, e infelizmente não foi suficiente para a gente sair com a vitória. Silvinho, a saída do Léo Passos, houve até uma manifestação por parte do torcedor, né? Talvez o torcedor queria que você fizesse uma outra alteração. Até uma oportunidade para você responder. Foi cansaço dele? Foi uma opção sua? Não, o Léo Passos estava vindo muito bem no jogo, né? O Léo Passos era um dos jogadores ali, um dos jogadores mais lúcidos da nossa equipe. Infelizmente ele chegou um pouco antes de sair, ele falou para mim que a perna dele estava sentindo, estava puxando a perna, né? Eu ouvi alguns protestos dos torcedores e às vezes o torcedor não entende, né? A nossa equipe técnica ali ela é muito boa e o que eu estava vendo eles estavam vendo também. Mas jamais iria tirar o Léo Passos do jogo pela qualidade que ele tem, pela velocidade, pela dinâmica. Mas foi uma situação onde ele não poderia mais continuar na partida. Mais uma, né? Mais um jogador que sai um pouco sentindo. Mas o torcedor às vezes não entende, né? Pelas trocas. Mas ele, no meu ponto de vista, ele estava muito bem no jogo e nós precisávamos dele aí um pouquinho mais. Mas infelizmente ele sentiu. Agora vai fazer exame aí para ver se é algo mais grave ou não. Ô Silvinho, o Paulinho Mocelin saiu até emocionado ali do jogo, né? Saiu chorando, lamentando muito, porque é um jogador que já passou outras vezes aqui no clube, né? E sente o momento. E entre as declarações dele, ele falou que muitos problemas extracampo atrapalharam o Londrina ao longo do ano, que esses problemas chegam nos jogadores e acabaram atrapalhando o Londrina para chegar nesse momento. Claro que você está no profissional agora, mas você é um profissional que está há muito tempo no clube, conhece o dia a dia. Você acha que ele tem razão nessas declarações? Você acha que outros problemas fora de campo atrapalharam o planejamento, o rendimento do clube ao longo do brasileiro? Ou é uma questão técnica mesmo tática, de que as vitórias não estão acontecendo?
Eu acho que ele tem razão. Algumas coisas que acontecem que nós não conseguimos responder, né? Por exemplo, hoje o Vitinho entrar no momento que nós estávamos melhor no jogo, onde nós iremos em busca do resultado. E no primeiro lance do Vitinho já não tinha mais alteração e ele se machuca. Nós tivemos aí ao longo do campeonato várias contusões, né? Várias contusões, várias perdas de jogadores chegando no meio do campeonato para ajudar a gente. Então isso vem pesando. Então não é só no campo, né? Às vezes a gente quer exigir um pouquinho demais do jogador e a gente entende também às vezes machuca, volta de lesão e a gente quer contar com o jogador, quer contar de imediato e às vezes o jogador ele não tem esse tempo para recuperar. No jogo passado eu tive 10 jogadores no DM. Eu levei o que nós tínhamos, né? Para Criciúma eu levei o que nós tínhamos. Então eu acredito que foi mais nessa situação a declaração dele. Ele mesmo voltou sentindo, voltou um jogador que se entregou hoje, a parte emocional dele, o que ele ama o clube, e ele não poderia estar fora no momento desse. Então vestiu a camisa realmente, veio para campo para nos ajudar. Então eu acredito que é mais nessa situação que ele tem falado. Ô Silvinho, nesse momento ruim que o time vive, você entra como treinador de forma interina até o final do campeonato. Justamente nesse momento ruim que o time pode ter até, inclusive no final do campeonato, o seu rebaixamento confirmado. Você teme, nessa sequência do seu trabalho dentro do clube, de forma prejudicada, justamente por você ter assumido o time de forma interina, assim como aconteceu o Alemão no início do ano como forma de teste, e até pensando no ano que vem ter o seu trabalho prejudicado com relação a isso? Isso foi a pergunta que o Sérgio me fez, né? Logo quando ele me comunicou que eu poderia estar assumindo, ele me fez essa pergunta. E jamais eu vou temer isso. Jamais eu vou temer a minha sequência, seja no clube ou seja fora dele, né? Muitas pessoas falam assim, Silvinho, você não tem culpa do que está acontecendo. Cara, a hora que eu saí do jogo do Criciúma, a gente sai chateado porque a gente vive o clube em todo momento. Se eu assumisse a 10 rodadas anteriores, se eu assumisse a 2 rodadas do final, o sentimento seria o mesmo. Então, nós estamos ali no clube, nós amamos o clube, nós vivemos o clube. Então, eu recebi essa oportunidade como um presente para a minha vida. Eu não ligo pro que vai acontecer de rebaixamento ou não. Eu acho que o meu trabalho ele independe disso, né? Ele depende daquilo que eu faço, das minhas convicções e daquilo que eu acredito que seja o melhor. Não só para mim, mas para o clube também. Silvinho, nós temos uma reta final de campeonato em que as equipes das posições de baixo estão pontuando, estão subindo e o Londrina acumula 6 jogos consecutivos com apenas um empate e 5 derrotas. O que dá para dizer em relação a essa não pontuação? O Londrina, de uma maneira sem ficar em cima do muro, tem um elenco pior ou número reduzido ou qualquer palavra que seja para caracterizar, tem um elenco pior do que os concorrentes que brigam com Londrina contra o rebaixamento? Eu acredito que não. Eu acredito que as equipes que estão brigando pelo rebaixamento são equipes boas também, que haja vista que nós pegamos o Criciúma lá, nós tivemos uma partida muito difícil e também depois o Criciúma jogou ontem contra a equipe do Red Bull, do Bragantino, e fez uma grande partida. Então, não penso assim, eu penso que a nossa equipe ela é uma equipe qualificada e mais uma vez eu falo que o momento ele não é bom e que às vezes esse momento ele nos prejudica num momento decisivo dentro de campo.